a lei da surpresa foi um conceito fundamental para o desenvolvimento da narrativa de The Witcher. Mas afinal, você sabe de onde se origina essa lei? Isso é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Hoje nós vamos falar sobre a lei da surpresa, de onde ela se origina, como ela funciona e qual é a diferença entre a que apareceu na história de The Witcher e o original, a fonte. Mas antes de eu falar nela, vamos aí, por favor, ajudar o canal, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho, sua ajuda é sempre muito importante. Então, de antemão já agradeço, meu muito obrigado e vamos lá. Pessoal, eu vou me basear aqui mais na série da Netflix, tá? Não muito no livro e também no game. Vou focar na série. E a primeira vez que a Lei da Surpresa é mencionada é no capítulo 4, que se intitula Banquetes, Bastardos e Funerais. E é uma adaptação do primeiro livro da série The Witcher, que é o Último Desejo. É uma adaptação do conto Uma Questão de Preço, tá? E então nós vamos aqui fazer um paralelo, mas vamos nos basear mais na questão da série, no capítulo. O autor polonês Andrzej Sapkowski, ele se baseou em vários mitos e contos de fadas, histórias folclóricas para compor a narrativa de The Witcher, né? E eu vou mostrar aqui que especificamente a questão da lei da surpresa e até a boa ideia desse conto aí, desse capítulo em si, essa questão aí desse banquete, ela foi baseada na história no conto chamado João Ouriço. É um dos contos dos irmãos Grimm. Bom, vou resumir aqui o conto e às vezes fazendo um paralelo à história de The Witcher. O conto se chama João Ouriço porque existia um casal que não conseguia ter filhos. O marido, então, ele desejou que tivesse um filho de qualquer maneira e nasceu então um bebê metade homem, metade ouriço. E o casal não queria aquele filho, eles meio que maltratavam, né? Não cuidavam direito da criança. E quando ela cresceu um pouco mais, o João Ouriço, que assim foi batizado, ele pediu ao pai que se ele desse uma gaita de fole para ele, ele abandonaria a casa. E assim o fez. O pai então comprou uma gaita de fole para ele, ele saiu montado em um galo. Isso, ele saiu montado num galo, né, o João Ouriço. E levou alguns porcos, um rebanho para criar e entrou dentro de uma floresta. Bom, nesse primeiro paralelo aí, o João Ouriço, claro, é o Duny, né, o personagem que aparece pela primeira vez no banquete, né, aquele banquete ali que se definiria o casamento de Paveta, da princesa Paveta. E o Duny então seria o João Ouriço, né? E é engraçado a questão da gaita de fole. É feita uma menção à gaita de fole em The Witcher. Um dos convidados ali, ele, na hora que o representante de Nilfgaard está se apresentando, o rapaz ele tocava a gaita de fole para zombar do Nilfgaardiano. Então já são as primeiras menções aí, só enquanto eu vou continuar agora com a questão do conto, João Ouriço. O João Ouriço, então, ele ficou durante muito tempo na floresta e ele passava a maior parte do tempo montado no galo, muitas vezes em cima de um galho de árvore, né, e tocando a gaita de fole. Certa vez, um rei se perdeu nessa floresta e quando encontrou com João, ele perguntou qual seria o caminho para sair dessa floresta, que ele havia se perdido. O
João ele fez uma proposta. Ele indicaria o caminho desde que o rei se comprometesse a um acordo. E que acordo seria esse? Ele ganharia do rei aquilo que viesse no primeiro encontro, quando ele chegasse ao lar dele. Ou seja, quando o rei chegasse ao seu lar, aquilo que viesse ao encontro dele, a primeira coisa que viesse ao encontro dele era o que o João Ouriço ia querer. O rei então aceitou, até assinou um contrato, e então João indicou a ele o caminho. E ele chegou a esse reino dele. Ok. Depois de um tempo, João continuou na floresta e tudo mais. Um segundo monarca se perdeu. Da mesma forma, de forma análoga, ele também fez um acordo com esse rei. O rei também aceitou e o mesmo acordo. Então ele indicou o caminho e o rei chegou ao reino dele. Mais um tempo depois, João resolveu então cobrar, né, esses acordos que ele fez. Ele retornou com os porcos lá para o local onde ele vivia, para o pai dele, né, e foi em direção ao primeiro reino para poder reivindicar, né, o seu prêmio. Quando ele chegou nesse primeiro reino, montado no seu galo, os soldados trataram com hostilidade, tentaram atacá-lo. Ele então voou com esse galo, chegou até o rei, ameaçou o rei de morte, e só assim o rei cumpriu com o acordo, entregando a princesa a ele. E aí entregou a princesa vestida de branco, e entraram numa carruagem e seguiram o cortejo para fora do reino. Quando saiu do reino, o que o João Ouriço fez? Rasgou o vestido da princesa e perfurou ela algumas vezes na pele, manchando-a de sangue. Então ele ordenou que ela retornasse para o reino, e assim ela teria sido a sua vida desgraçada. Antes de continuar, eu quero lembrar vocês que vocês podem adquirir produtos de The Witcher, ou outros produtos nerds, ou qualquer outro tipo de produto, uma grande variedade de eletrônicos, roupas e tudo mais. Tudo você pode encontrar na loja virtual Network Nerd. O link está aqui na descrição. Também quero lembrar vocês que vocês podem adquirir o curso Photo Canva, que vai ensinar vocês a manipular de diversas formas o aplicativo, o software Canva, que é o número 1 em edição de imagens e vídeos para conteúdo de internet. Um curso completo, 18 módulos, um preço muito acessível. Podem conferir o link aqui na descrição, sem compromisso. Vocês podem verificar tudo que o curso tem a oferecer a vocês. Então, não percam. O rapaz então resolve procurar o segundo rei, a sua segunda recompensa. Quando chegou a esse segundo reino, ele foi tratado de maneira diferente. Os guardas saudaram a sua chegada, saudaram a sua presença. Ele foi recebido pelo rei, ele foi recebido pela corte como um herói. E foi entregue à mão da filha do rei, a princesa, em casamento. A princesa estava um pouco desconfortável pela aparência de João Ouriço, não muito pela aparência, mas pela questão de medo de se machucar com os espinhos, mas aceitou sem reclamar o que havia sido proposto, que havia sido combinado. Então, depois de algum tempo, assim que se casaram, magicamente ele virou um ser humano. A maldição, né, vamos dizer assim, essa maldição saiu dele, ele virou um humano normal. E aí pôde viver normalmente com a princesa. E agora nós traçamos o paralelo para The Witcher. De forma análoga, ocorreram essas duas versões ali naquela cena. No primeiro momento ele foi tratado como no primeiro reino, com hostilidade. Então Dune, ele foi até ajudado pelo Geralt, né,
mas os soldados, por ordem da rainha, atacaram o Dune, né? E que depois, num segundo momento, só depois que teve um grande problema, a Pavetta mostrou os poderes dela e tal, e aí sim a rainha acabou aceitando aquela união, aceitando cumprir a lei da surpresa. E quando ela faz essa aceitação, o Dune perde a maldição dele. Ele se torna um ser humano normal. Então a gente vê na série The Witcher que aconteceram os dois casos que ocorreram no conto aconteceram na série. No primeiro momento ele foi tratado com hostilidade, no segundo momento com aceitação. E aí a gente lembra aqui a diferença entre a lei da surpresa, né, que ocorre em The Witcher, e aquele contrato que aconteceu no conto João Ouriço. No conto acontece um pouquinho diferente, né? No conto era aquilo que viesse ao encontro da pessoa quando chegasse ao lar. Já em The Witcher é aquilo que quando chegasse a pessoa ao seu lar tinha e não sabia que tinha. Curiosamente, apesar da diferença, nos dois casos eram princesas, né? No conto, o rei chegou, os dois reis, né, na verdade, chegaram ao seu reino e a princesa veio abraçá-los, veio cumprimentá-los, veio recebê-los. Já na narrativa The Witcher, o rei de Sintra, quando retornou ao seu reino, descobriu que ia ser pai, descobriu que a rainha estava grávida, algo que ele já tinha e não sabia que tinha. Mas, curiosamente, nos dois casos foram princesas, apesar dessa leve diferença. E o mérito do autor de The Witcher foi interessante, que é o seguinte: ele deu um nome a esse conceito, né? Chamou de lei da surpresa e colocou isso como se fosse uma cultura muito antiga daquele universo ali The Witcher. Isso é muito interessante, isso deu uma nova roupagem àquela ideia do conto. Foi muito original da parte dele. E muito incrível ainda foi a questão de como aconteceu com Dune, a lei da surpresa, e ele teve Pavetta, que era, vamos dizer assim, o prêmio dele, né, o pagamento dele, e logo em seguida, de maneira acidental, Geralt também aciona a lei da surpresa e obtém como recompensa, né, como pagamento, a Ciri, que era a princesa filha de Pavetta. E, curiosamente, quando se tentou desrespeitar a lei da surpresa, uma calamidade se instaurou no reino. Então, pessoal, essa foi a origem da lei da surpresa The Witcher. A origem foi no conto João Ouriço, dos irmãos Grimm. Então, o que vocês acharam? Acharam legal? Acharam interessante a ideia de como o autor pegou um conto e modificou e colocou naquela ambientação The Witcher? Eu particularmente gostei muito. Deixe seus comentários aqui para a gente conversar. Inclusive tem muitos contos de fada presentes na obra The Witcher. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu trago um outro vídeo falando sobre esses outros contos de fada. E, galera, não se esqueçam, ajude-nos a crescer cada vez mais. Nós alcançamos 800 inscritos, então vamos continuar crescendo cada vez mais com a sua ajuda. Deixe seu like, se inscrevam se você não for inscrito e ativem o sininho. Então, meu muito obrigado e até a próxima.